Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 19 de dezembro. O Ibovespa ele fechou em queda ontem de 3,1%, em seu pior desempenho diário desde novembro de 2022, com 84 dos 87 papéis do índice terminando o dia em campo negativo. Novamente, as preocupações fiscais pressionaram a bolsa brasileira, com os investidores reagindo negativamente ao enfraquecimento das medidas do pacote de contenção de gastos no Congresso. Além disso, o índice repercutiu um aumento do pessimismo externo com os mercados globais negativos. Após também o Fed ele reduzir a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, mas também indicando que os juros devem permanecer em um patamar restritivo para alcançar a meta de 2% de inflação. Com isso, os ativos brasileiros sofreram novamente. O dólar ele fechou em 6,26 e a curva de juros subiu de forma significativa em toda a sua extensão. Por conta disso, os principais destaques negativos do dia foram papéis mais sensíveis aos juros, como por exemplo o CVC, Magazine Luiza e Pão de Açúcar. Já o principal destaque positivo foi Marfrig, se beneficiando da alta do dólar e de um movimento técnico, além de um possível aumento de recompra de ações. Para o pregão de hoje, os destaques da agenda econômica serão a decisão de juros na China e no Reino Unido, e aqui no Brasil, os investidores permanecerão atentos às notícias referentes ao pacote de contenção de gastos do governo. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com abertura em todos os vértices da curva. No Brasil, o leilão de NTNFs foi marcado pela rejeição das ofertas de venda, com apenas 10% das ofertas de compra sendo aceitas. Além disso, o sentimento negativo em relação à política fiscal continuou a dominar o mercado, levando a nova alta dos DIs. Falando sobre os Estados Unidos, o Fed reduziu a taxa de juros em 25 bips e ressaltou que será necessário um maior progresso no combate à inflação para que novos cortes sejam realizados. E falando sobre os mercados globais, nesta quinta-feira os futuros nos Estados Unidos abrem em alta, em torno de 0,5%, num respiro após a queda expressiva dos índices que sucedeu à decisão do Comitê de Política Monetária do Fed. Bom, as projeções divulgadas pela autoridade monetária indicaram apenas dois cortes de 25 bips na taxa dos Fed Funds em 2025. E na coletiva de imprensa, o Jerome Powell ele adotou um tom mais duro, chegando a declarar que a taxa já se encontra próximo ao nível neutro. Além disso, o mercado ele aguarda a divulgação de dados da inflação medida pelo deflator, o PCE, agora com renovada atenção, considerando as preocupações de reaceleração da inflação pelo Fed. E no restante do mundo, prevalece o sentimento mais negativo proveniente do Fed e do dólar também mais forte. Na Europa, as bolsas elas operam em queda, em torno de 1,5%, enquanto o mercado ele aguarda a decisão de juros do Banco da Inglaterra. E na China, as bolsas elas fecharam mistas. E aí, falando sobre também economia, nesta quarta-feira, né, ontem, como já comentado, a decisão ali do Fed também de reduzir as taxas de juros agitou o mercado, né? Apesar do corte de 25 basis points ser amplamente esperado, o comunicado pós-reunião e a entrevista deram um tom mais duro, né, um tom mais hawkish da autoridade monetária em relação à inflação e sinalizaram uma pausa na reunião de janeiro e possivelmente em outras reuniões ao longo do ano. Além disso, os dirigentes do Fed eles veem agora uma taxa de juros terminal mais alta, próxima a 3,5%.
O Banco Central japonês, por sua vez, ele manteve as taxas de juros inalteradas, também de acordo com o esperado. E na reunião, após a decisão, o presidente, né, do Banco Central japonês afirmou que é necessário mais um nível para o próximo aumento de juros. No Brasil, a Câmara dos Deputados finalizou a aprovação do projeto de lei complementar que adiciona gatilhos ao arcabouço fiscal em caso de déficit ou de redução nas despesas discricionárias. Além disso, iniciou as discussões da PEC, que altera o abono salarial, e o Fundeb e da lei que altera o salário mínimo. E falando sobre a agenda do dia, destaque para as decisões de política monetária no Reino Unido e na China. Em ambos os casos, espera-se a manutenção das taxas de juros vigentes. Mas, no entanto, enquanto no Reino Unido a preocupação é com a inflação, que dá sinais de alta, na China o foco continua sendo em ampliar estímulos à atividade econômica. E no Brasil, o relatório trimestral de inflação do Banco Central e a conclusão da votação da PEC e do projeto de lei que compõe o pacote fiscal concentram as atenções. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.